Você já parou para pensar em quantas informações absorvemos ao longo da vida e simplesmente aceitamos como verdadeiras? Decidi explorar 15 ideias que muita gente acredita, mas que na verdade estão equivocadas. Sejam lendas urbanas, mitos ou apenas informações incorretas que foram passadas de geração em geração, vamos desvendar juntos esses equívocos. Fiquem ligados para descobrir as verdades por trás desses conceitos. Se você gosta de desafiar o que sabe, este é o lugar certo. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Um bom vídeo a todos. Em 15º lugar temos a história de Adão e Eva, e ela não envolve a ingestão de uma maçã como popularmente se acredita. Na Bíblia, não há menção específica de uma maçã como o fruto proibido. A narrativa bíblica afirma que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento, mas o tipo de fruta não é especificado. A ideia da maçã provavelmente surgiu de uma má tradução do latim, onde malum pode significar tanto maçã quanto mal. A representação visual mais antiga desse evento com uma maçã remonta ao século II, nas catacumbas de San Gennaro, em Nápoles, Itália. Em 14º lugar temos: os cães não transpiram salivando. Por anos as pessoas costumam dizer que os cães não podem suar. Quando veem um cachorro ofegante, significa que ele está realmente com calor e tentando se resfriar. Quanto ao ofegar, nós humanos fazemos exatamente a mesma coisa, apenas chamamos de respiração pesada. É uma maneira pela qual a maioria dos mamíferos se resfria. No entanto, todos os mamíferos têm glândulas sudoríparas, apenas não tantas quanto os humanos. Cães tendem a suar pelas patas, o que os ajuda a regular a temperatura do corpo, embora não seja suficiente. Então eles ofegam para ajudar a se resfriar. Em 13º lugar temos, em resumo, a ideia de Napoleão ser baixo é um equívoco. Ele tinha uma estatura normal para a época, medindo 1,75 m. O mito de sua baixa estatura originou-se de caricaturas políticas feitas por James Gillray, um cartunista britânico, que retratou Napoleão como pequeno como uma metáfora para sugerir que apenas alguém de caráter diminuto tentaria dominar o mundo e causar conflitos. Essa representação ficou na mente das pessoas, contribuindo para a falsa crença de que Napoleão era um homem de baixa estatura. Em 12º lugar temos: a Grande Muralha da China não é visível do espaço. Inicialmente, eram uma série de fortificações ao longo das fronteiras norte e sul da China. Ao longo dos séculos, vários imperadores chineses continuaram a construir paredes entre as estruturas até que ela foi concluída. A muralha é, na verdade, uma série de paredes, muitas das quais são paralelas entre si. O trecho único mais longo tem cerca de mais de 8.000 quilômetros. A estrutura é imensa, sendo a mais longa obra feita pelo homem no planeta. No entanto, ela não é visível do espaço, pelo menos a olho nu. A ideia de que seria visível provavelmente vem do fato de ter sido estudada por imagens de satélite. Se esse critério fosse usado, então as placas de nossos carros também seriam visíveis do espaço. Em 11º lugar temos: touros não ficam enfurecidos ao verem vermelho. Todos já vimos filmes, desenhos animados ou pinturas de toureiros agitando capas vermelhas para provocar o touro a lutar. Isso está totalmente errado. Os touros, assim como todo o gado, são dicromáticos, o que significa que só conseguem ver 2 pigmentos de cor, e o vermelho não é um deles. O que irrita o touro é o movimento da muleta e a provocação do toureiro. Em 10º lugar temos: coelhos não são obcecados por cenouras. Bem, coelhos e coelhinhos comem cenouras? Quer dizer, sim, eles comerão se você der a eles. Na natureza, coelhos não comem vegetais de raiz, então provavelmente não escolheriam cenouras. Essas adoráveis criaturas peludas preferem folhas verdes, feno, plantas com folhas, frutas naturais e sementes, entre outras coisas. Então, de onde veio a ideia de que coelhos comem cenouras? Pernalonga, sério, foram os desenhos animados do Pernalonga. Quando Pernalonga fez sua estreia, havia um filme popular chamado Aconteceu Naquela Noite, estrelado por Clark Gable. No filme, Gable encosta na cerca explicando as regras de pedir carona enquanto come uma cenoura. Os criadores do desenho estavam fazendo uma paródia dessa cena e, como dizem, o resto é história. Em 9º lugar temos: você não precisa esperar 24 horas para registrar um relatório de desaparecimento. Se você suspeita que alguém que você se preocupa está desaparecido, não é necessário esperar 24 horas para fazer um relatório.
Na verdade, você nunca deveria esperar 24 horas. A maioria dos casos de pessoas desaparecidas é resolvida nas primeiras 48 horas, ou não é resolvida de forma alguma. Assim que você acreditar que qualquer pessoa, seja uma criança ou um adulto, pode estar desaparecida e precisando de resgate, entre em contato com as autoridades. Por que as pessoas acreditam que há um período de espera de 24 horas? Hollywood. É um recurso utilizado em tramas de Hollywood. Em 8º lugar temos: você pode devolver pássaros aos seus ninhos se precisar. Existem algumas coisas que você simplesmente sabe, mesmo que não saiba por quê. Isso é uma dessas coisas. Pássaros não reconhecem seus filhotes pelo olfato, então não há motivo para que abandonem seus filhotes se você tocá-lo. Mesmo que você consiga colocar um filhote de volta ao ninho, pode não ser uma boa ideia fazê-lo. Embora um pássaro adulto não rejeite o filhote pelo cheiro, é perfeitamente natural para eles se afastarem do ninho, pois é provável que os pais estejam observando de uma certa distância e lhe confundam com algum predador e nunca mais voltem. Em 7º lugar temos: acordar um sonâmbulo não faz mal algum. Na verdade, seria preferível guiá-lo suavemente de volta para a cama, mas se precisar acordá-lo, vá em frente. Eles ficarão desorientados, mas é melhor do que eles se machucarem seriamente como resultado de sua condição. A crença de que acordar um sonâmbulo era ruim remonta aos dias em que se acreditava que, ao dormir, a alma deixava o corpo. Se acordasse um sonâmbulo, acreditava-se que a alma deles estaria perdida para sempre. Em 6º lugar temos: não leva 7 anos para que a goma de mascar saia do nosso estômago. Ouvi isso desde que éramos crianças. Nossos pais nos diziam para não engolir a goma de mascar, porque levaria 7 anos para ser absorvida pelo nosso corpo, mas isso simplesmente não é verdade, e é daí que isso começou. Quem sabe? A verdade é que não conseguimos digerir ou extrair nutrientes da goma de mascar. Isso não é a única coisa que comemos e não conseguimos digerir. Quer dizer, o milho, sabe? Como qualquer outro alimento que não pode ser digerido, ele passará pelo nosso sistema digestivo e será eliminado em 24 ou 48 horas. Não é mortal engolir goma de mascar, fique tranquilo, mas também não precisa fazer isso. Em 5º lugar temos: os humanos não evoluíram dos chimpanzés. Esperem um momento, cristãos. Não fiquem animados ainda. Os humanos evoluíram de uma espécie inferior, apenas não de chimpanzés, gorilas ou macacos. Aqui estão os fatos. Humanos, macacos, gorilas, chimpanzés, todos são primatas. Todos descendem de um ancestral comum que se extinguiu. O problema surge de uma má interpretação da teoria da evolução. É por isso que nunca encontramos o elo perdido. As pessoas sempre procuraram aquele passo dos símios para os humanos, em vez de procurar o elo que têm em comum. Em 4º lugar temos: há uma história que diz que Einstein, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, falhou em uma aula de matemática na escola primária. Errado. Einstein era um prodígio em matemática, mas ele também era um mau aluno, o que provavelmente é de onde a história se originou. O que ele realmente reprovou foi em um exame de admissão à faculdade, onde se saiu bem nas sessões de matemática, mas reprovou em sessões como linguagem e botânica. Em 3º lugar temos: os homens não pensam em sexo a cada 7 segundos. Este é um daqueles fatos que soa escandaloso e desrespeitoso para com os homens, mas não tem base factual, sabem? Se um homem pensasse em sexo a cada 7 segundos, ele estaria pensando nisso 514 vezes por hora, 7.200 vezes por dia. Um estudo na Universidade Estadual de Ohio determinou que os homens pensam em sexo cerca de 19 vezes por dia, o que é aproximadamente uma vez a cada 1 hora e 15 minutos, em comparação com 10 vezes por dia para as mulheres. Além disso, os homens pensam em comida e sono quase na mesma medida, assim como as mulheres, que na verdade pensam mais em comida do que em sexo. Não sou eu que estou dizendo isso, mulheres, que fique claro. Em 2º lugar temos: comer arroz cru não fará com que o pássaro exploda. A teoria aqui era que se um pássaro comesse arroz cru, como após um casamento, ele absorveria o líquido no estômago do pássaro, expandiria e causaria a explosão do pássaro. Parece fazer sentido, não é mesmo? Mas é falso. Primeiro, o estômago do pássaro não contém líquido suficiente nem é quente o bastante para fazer com que o arroz cru se expanda a tal ponto. Em 2º lugar,
As sementes para pássaros se expandem muito mais do que o arroz jamais expandiria. Então nem é um problema. E em primeiro lugar temos: os 3 reis magos não existem. No nascimento de Jesus, em nenhum momento a Bíblia diz que 3 reis magos vieram adorar o menino Jesus em uma manjedoura. A única menção de homens sábios, reis ou magos, ou como quiser chamá-los, está em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Esses versículos apenas dizem que em algum momento após o nascimento de Jesus, ele foi visitado por alguns homens. A ideia de que eram 3 provavelmente vem da crença de que trouxeram 3 presentes, e como nenhum número de pessoas é especificado, ficou como se fossem 3 magos. No cristianismo oriental, o número é de 12 sábios. A ideia de 3 no nascimento é simplesmente uma licença artística na narração da história. Não estou fazendo afirmações. Quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários o que pensam sobre o vídeo e se já tiveram alguma experiência ou conhecimento sobre os temas abordados. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.